Existem comportamentos que uma pessoa com traços narcisistas jamais demonstrará, mesmo quando se trata do seu próprio filho. Estas palavras soam ásperas, talvez até desumanas. Porém, e se justamente esse entendimento fosse a chave para a sua libertação interior? Nos próximos instantes, você compreenderá por que determinadas expectativas mantêm você preso num ciclo interminável de frustrações. Você perceberá quais estruturas psicológicas tornam impossível que certas pessoas ajam da maneira que você tanto deseja. E você aprenderá que abandonar essas expectativas não representa uma derrota, mas sim um gesto profundo de respeito por si mesmo. Se você já se questionou por que seus esforços parecem não levar a lugar algum, por que seu afeto não encontra reciprocidade ou por que se sente profundamente solitário apesar da proximidade física, então chegou o momento de alcançar uma nova clareza. A verdade sobre as estruturas narcisistas pode ser dolorosa, mas carrega em si uma força libertadora. Carl Jung descreveu a psique humana como um sistema complexo de funções e padrões. Alguns desses padrões evoluem para estruturas rígidas que praticamente não podem mais ser modificadas. O que isso significa para você como mãe ou pai? Significa que você precisa aprender a distinguir entre aquilo que seu filho poderia ter se tornado e aquilo que sua estrutura de personalidade realmente permite. Essa distinção não é uma condenação, é realismo. A primeira expectativa que você deve abandonar diz respeito a algo profundamente humano: a compaixão genuína pelo seu sofrimento. Imagine que você abre seu coração e mostra sua vulnerabilidade. O que aconteceria numa relação saudável? A outra pessoa encontraria esse momento de abertura com respeito e empatia. Porém, na dinâmica com alguém de estrutura narcisista, sua fragilidade frequentemente se transforma numa arma contra você mesmo. Jung falou sobre funções psíquicas que podem estar desenvolvidas em diferentes graus. A capacidade de se colocar no estado emocional de outra pessoa, sem imediatamente relacionar isso consigo mesmo, requer uma certa maturidade da função sentimental. Em estruturas narcisistas, essa função não está completamente formada. Isso soa técnico, mas a consequência é profundamente humana. Seu sofrimento ou não é percebido, ou é sentido como uma ameaça à frágil autoimagem do outro. Você já notou como suas preocupações são subitamente minimizadas? Como sua dor se torna um problema que você mesmo causou? Essa reação não nasce da maldade, mas de uma profunda incapacidade de entrar em contato com sua realidade sem que o próprio ego seja abalado. É como se você falasse numa língua que o outro não consegue compreender. A segunda verdade talvez seja ainda mais difícil de aceitar. Não espere uma verdadeira assunção de responsabilidade por erros ou feridas causadas. Na psicologia profunda, segundo Jung, existe o conceito da sombra, aquela parte da psique onde reprimimos tudo que ameaça a nossa autoimagem. Em pessoas narcisistas, esse mecanismo é particularmente pronunciado. Toda culpa, todo erro, toda insuficiência é projetada para fora. O que isso significa para você? Significa que você sempre será a culpada. Quando algo dá errado, é por causa da sua criação, das suas expectativas, da sua forma de se comunicar. A responsabilidade viaja como uma bola incandescente para longe dele e pousa em você. Esse processo acontece automaticamente, quase como um reflexo. Não é uma manipulação consciente, embora o resultado seja o mesmo. Uma pessoa verdadeira pode dizer: cometi um erro e lamento por isso. Escreva culpa nos comentários se você conhece essa inversão. Essas palavras parecem simples, mas pressupõem algo fundamental: a capacidade de deixar temporariamente de lado a autoimagem idealizada e reconhecer a realidade. Para uma estrutura narcisista, isso equivaleria a uma catástrofe psíquica. O falso eu, que é mantido com tanto esforço, desmoronaria. Talvez você já tenha vivenciado como ele aparentemente assume responsabilidade. Mas observe com mais atenção. É arrependimento genuíno ou apenas um gesto estratégico para acalmar a situação? A responsabilidade autêntica se manifesta em mudanças concretas de comportamento ao longo do tempo. Desculpas performáticas, por outro lado, servem apenas para restaurar o status quo,
permitindo que o sistema continue funcionando. Agora chegamos a um ponto particularmente doloroso: a questão da gratidão. Você investiu anos da sua vida, renunciou aos seus próprios sonhos, passou noites em claro, fez sacrifícios financeiros e o que resta é um sentimento de vazio, porque tudo isso é considerado natural. Na psique narcisista, existe uma distorção fundamental da percepção. O que você deu não é visto como um presente, mas como algo que naturalmente cabe a você dar. Jung diria que a pessoa narcisista não é capaz de perceber o outro como um sujeito independente com necessidades próprias. Você é função, não pessoa. Você é recurso, não ser humano com vida interior própria. Essa objetificação acontece de forma sutil. Não há intenção maliciosa por trás, mas a consequência é a mesma. Seus sacrifícios nunca serão reconhecidos. O pensamento de que você fez algo especial não existe no sistema interno dele. Por que ele deveria agradecer? Na percepção dele, você apenas fez o que uma mãe ou um pai deve fazer. Aqui reside uma armadilha perigosa. Se você espera por gratidão, torna-se emocionalmente dependente de algo que nunca virá. Você dá ao outro poder sobre sua autoestima. Essa dependência é tóxica, pois mantém você presa num ciclo onde você dá cada vez mais, na esperança de finalmente receber o que é estruturalmente impossível. Quando a gratidão aparece eventualmente, fique alerta. Frequentemente ela é instrumental, um meio para um fim. Obrigado por ter me ajudado. E a propósito, você poderia ainda fazer isso e aquilo? As palavras de reconhecimento são meramente a introdução para uma nova exigência. Talvez a quarta verdade seja a mais perturbadora. Não espere apoio quando você mesma estiver fraca. Na lógica das relações narcisistas, existe uma equação brutal. Enquanto você for forte, enquanto funcionar e der, será necessária. No momento em que você mesma precisar de ajuda, a dinâmica se torna perigosa. Jung descreveu dinâmicas relacionais nas quais uma parte sempre deve assumir o papel de provedor forte para que o sistema permaneça estável. Quando essa parte subitamente se torna necessitada, toda a construção vacila. Para a pessoa narcisista, a ideia de que você demonstre fraqueza é insuportável. Não por crueldade, mas porque seu equilíbrio psíquico depende de você permanecer à força. Pense em momentos de crise real na sua vida. Uma doença grave, uma perda, um desespero profundo. Ele esteve presente e, se sim, de que maneira? Muitas mães e pais relatam uma experiência que os abala profundamente. Justamente quando mais precisariam dele, foram abandonados. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. A ausência era palpável, mesmo quando o corpo estava no mesmo espaço. Essa ausência revela algo essencial. A relação nunca foi realmente recíproca. Funcionava apenas numa direção. Você era aquela que dava. Ele era aquele que recebia. E quando os papéis ameaçaram se inverter, o sistema entrou em colapso. Existe ainda uma forma mais sutil dessa verdade. Mesmo quando você não está em crise, mas simplesmente quer compartilhar sua vida interior, seus pensamentos, suas reflexões sobre o mundo, perceberá uma ausência de interesse genuíno. Ele pode estar fisicamente presente, mas sua atenção está em outro lugar. Suas palavras passam por ele sem realmente tocá-lo. Essa experiência de não ser vista, de não ser ouvida, cria uma solidão peculiar. Uma solidão que é mais profunda do que estar fisicamente sozinha. É a solidão de estar ao lado de alguém que não consegue realmente chegar até você. A quinta realidade é talvez a mais fundamental de todas. Não espere que ele reconheça sua individualidade completa. Em relações saudáveis, cada pessoa vê a outra como um ser complexo com múltiplas dimensões, com sonhos, medos, contradições, crescimento. Em estruturas narcisistas, essa visão multidimensional está ausente. Você é reduzida a papéis específicos. Você é a mãe que deve apoiar. Você é o pai que deve prover. Você é a pessoa que deve estar disponível. Mas você, como ser humano, com necessidades emocionais próprias, com jornada interior, com direito à própria fragilidade, essa dimensão permanece invisível. Jung falaria aqui sobre a projeção.
A pessoa narcisista projeta em você o que precisa que você seja, não o que você realmente é. E quando você tenta mostrar aspectos de si que não se encaixam nessa projeção, haverá resistência, confusão ou até rejeição. Você pode ter notado isso em conversas onde tentou compartilhar algo importante sobre si mesma. A conversa rapidamente volta para ele. Suas experiências são usadas como trampolim para que ele fale de si mesmo. Ou suas palavras são recebidas com desinteresse educado, mas sem conexão real. Essa incapacidade de ver você verdadeiramente não é pessoal, no sentido de que não é dirigida especificamente contra você. É estrutural. A visão narcisista do mundo não permite espaço para a complexidade total de outra pessoa. Há espaço apenas para as funções que essa pessoa pode desempenhar. O sexto aspecto que você deve abandonar é a esperança de que ele um dia entenderá o impacto de suas ações sobre você. Em relações normais, quando explicamos a alguém como seu comportamento nos afetou, há uma possibilidade de compreensão. A pessoa pode não concordar completamente, mas reconhece sua experiência. Na dinâmica narcisista, sua experiência é constantemente questionada. Se você expressa dor, será dito que você é sensível demais. Se você fala de feridas, será sugerido que você está inventando ou exagerando. Se você tenta explicar como certas ações impactaram você, a culpa será revertida. Esse padrão não é acidental. É uma defesa psíquica automática. Se ele reconhecesse plenamente o impacto de suas ações, teria que confrontar aspectos de si mesmo que sua estrutura psíquica não pode tolerar. Então, a realidade é negada. Não de forma consciente e maliciosa, mas como mecanismo de sobrevivência psíquica. Você pode ter passado horas tentando fazer-se entender, usando diferentes palavras, diferentes abordagens, esperando que dessa vez a mensagem chegue. Mas a mensagem não pode chegar, porque a porta está trancada por dentro. Não é sobre encontrar as palavras certas, é sobre a impossibilidade estrutural de recebê-las. Essa compreensão pode ser devastadora inicialmente. Significa que todo esse esforço de ser compreendida foi em vão? Não completamente. O esforço ensinou você algo importante sobre si mesma, sobre sua capacidade de articular seus sentimentos, sobre seu direito de ser ouvida. Mas agora, você pode redirecionar esse esforço. Em vez de tentar fazer-se entender por alguém estruturalmente incapaz disso, você pode buscar relações onde sua voz encontra eco. A sétima verdade conecta-se a algo que a sociedade valoriza muito: a ideia de família incondicional e perdão constante. Você pode ter ouvido inúmeras vezes que deve sempre perdoar, que família é família, que laços sanguíneos transcendem tudo. Essas ideias não são completamente erradas, mas quando aplicadas sem discernimento a relações narcisistas, tornam-se tóxicas. Perdão genuíno pressupõe reconhecimento da ferida causada e mudança de comportamento. Quando essas condições não estão presentes, o que é chamado de perdão é, na verdade, autoanulação. Você não está liberando a outra pessoa de uma dívida reconhecida. Você está negando sua própria experiência de dor para manter uma ficção de harmonia familiar. Jung enfatizaria a importância de honrar sua própria verdade psíquica. Se algo machucou você, essa ferida é real, independente das intenções do outro. Negar essa realidade em nome do perdão abstrato é trair a si mesma. E traição de si mesma tem consequências profundas na psique. Leva à depressão, à raiva reprimida que eventualmente se volta contra você, a uma sensação crescente de estar desconectada de si mesma. Então, o que significa perdoar numa situação assim? Talvez signifique algo diferente do que normalmente pensamos. Talvez signifique aceitar que ele é como é, sem expectativa de mudança. Talvez signifique liberar a raiva que consome você, não porque ele merece, mas porque você merece paz. Talvez signifique estabelecer limites claros, enquanto mantém uma forma de conexão que seja sustentável para você. Mas não significa fingir que as feridas não existem. Há uma oitava dimensão crucial. Não espere que ele participe do seu crescimento pessoal de forma significativa. Em relações saudáveis, parceiros, filhos adultos, familiares podem ser fontes de insights sobre nós mesmos. Eles nos desafiam, apoiam nossa evolução, celebram nossas transformações.
Em relações narcisistas, seu crescimento pessoal pode ser sentido como ameaça. Se você começa a estabelecer limites, a valorizar-se mais, a não estar tão disponível, haverá resistência. Essa resistência pode assumir muitas formas. Podem ser críticas sutis às suas novas escolhas. Pode ser intensificação das exigências, justamente quando você está tentando criar espaço para si. Pode ser desvalorização das coisas que agora importam para você. Pode ser saudade performática dos tempos quando você era mais fácil de lidar, isto é, mais submissa. Jung chamaria isso de resistência ao processo de individuação. Sua jornada para tornar-se mais integralmente você mesma perturba o sistema estabelecido. O papel que você desempenhava era conveniente. Uma versão mais autônoma de você requer ajustes que a estrutura narcisista não quer fazer. Isso significa que sua jornada de crescimento pessoal precisa acontecer apesar dessa relação, não através dela. Você precisa buscar apoio, reflexão e validação em outros lugares. Terapia, amizades genuínas, comunidades de apoio, práticas espirituais, tudo isso se torna vital. Porque a relação narcisista não pode nutrir seu crescimento, embora possa inadvertidamente catalisá-lo através da dor que causa. A nona compreensão diz respeito às suas tentativas de comunicação. Não espere que conversas difíceis levem a resoluções genuínas. Você pode ter tentado múltiplas vezes ter conversas honestas sobre problemas na relação. Talvez tenha preparado cuidadosamente o que diria, escolhido o momento certo, abordado o assunto com sensibilidade. E talvez tenha notado um padrão. A conversa começa, mas rapidamente se desvia. Ou você se encontra defendendo-se de acusações que nem fazem sentido. Ou a conversa parece produtiva no momento, mas nada muda depois. Ou ele concorda com tudo que você diz, mas de forma superficial, sem real engajamento. Isso não é falta de habilidade comunicativa da sua parte. É que conversas genuínas requerem duas pessoas dispostas a ser vulneráveis, a reconhecer falhas, a trabalhar em direção a soluções mútuas. Quando uma das pessoas é estruturalmente incapaz dessa vulnerabilidade, a conversa não pode alcançar profundidade real. Você pode se encontrar repetindo as mesmas conversas anos após anos, com pequenas variações, mas sem progresso fundamental. Isso não é porque você não está se expressando claramente. É porque a estrutura dele não permite que a mensagem seja realmente recebida e processada. Há uma décima realidade especialmente dolorosa para mães e pais. Não espere que ele reconheça os momentos em que você esteve presente, de maneiras que realmente importavam. As pequenas coisas diárias que constituem amor parental verdadeiro. As noites cuidando quando estava doente, as preocupações silenciosas, as oportunidades que você deixou passar para estar presente, os sacrifícios invisíveis que ninguém aplaude. Em estruturas narcisistas, essas coisas são invisíveis, não porque sejam pequenas, mas porque são esperadas. Há uma incapacidade de distinguir entre o que é dever básico e o que é devoção extraordinária. Tudo é colocado na categoria de o que pais devem fazer. Você pode ter uma memória vívida de um momento específico, onde você realmente esteve presente de uma forma especial. Talvez tenha deixado de lado algo importante para você para apoiá-lo numa crise. Talvez tenha feito um esforço extraordinário para tornar algo especial para ele. E esse momento, tão significativo para você, pode estar completamente esquecido ou é lembrado de forma distorcida. Essa experiência de ter momentos significativos não reconhecidos cria uma forma específica de solidão. É a solidão de ter dado profundamente sem que esse dar seja visto. E você pode se perguntar: se ninguém vê, se ninguém reconhece, o que significou tudo isso? Mas aqui está uma verdade libertadora. O significado não dependia do reconhecimento dele. Você foi aquela pessoa que amou profundamente, que se dedicou, que esteve presente. Isso moldou quem você é. Isso tem valor intrínseco, independente de ser reconhecido. Seu valor não é determinado pela capacidade dele de enxergá-lo. Há uma 11ª dimensão que precisa ser enfrentada: a fantasia da mudança futura. Talvez quando ele amadurecer, talvez quando tiver seus próprios filhos,
Talvez quando passar por certas experiências de vida. Essas esperanças mantêm você presa numa espera eterna. É possível que a vida o ensine coisas? Teoricamente, sim. Pessoas podem crescer e mudar, mas estruturas narcisistas profundas são notavelmente resistentes à mudança, justamente porque envolvem defesas psíquicas que protegem contra o tipo de autorreflexão que levaria à transformação. Esperar por essa mudança futura hipotética significa colocar sua vida em pausa. Significa adiar sua própria paz até um ponto no futuro que pode nunca chegar. Essa espera tem um custo psicológico alto. Mantém você orientada para ele, para suas possibilidades, para quando ele finalmente entenderá. Enquanto isso, anos passam. Sua própria vida, suas próprias possibilidades de alegria, de conexões genuínas, de paz interior, ficam em segundo plano. Jung diria que você está vivendo na psique de outra pessoa, em vez de habitar plenamente a sua própria. A individuação requer que você se torne o centro de sua própria existência. Isso não é egoísmo, é saúde psicológica. Quando você finalmente para de esperar por uma transformação futura nele, algo notável acontece. Você começa a viver no presente. A vida que você tem agora, com todas as suas imperfeições e limitações, torna-se o campo onde sua atenção está. E nesse presente, mesmo com essa relação difícil, há possibilidades de beleza, crescimento e significado que estavam invisíveis enquanto você olhava constantemente para o futuro. A 12ª compreensão relaciona-se com uma pergunta que pode ter atormentado você. O que as outras pessoas pensarão se eu estabelecer limites firmes ou me distanciar? Vivemos em sociedades que valorizam fortemente a devoção parental e a manutenção de laços familiares a qualquer custo. Quando você começa a proteger-se, pode enfrentar julgamento. Como você pode fazer isso com seu próprio filho? Família deveria estar sempre unida. Você deveria ser a maior, a mais madura. Essas vozes, vindas tanto de fora quanto de dentro de você mesma, podem ser paralisantes. Elas apelam para sua culpa, para seu medo de ser vista como má mãe ou mau pai. Mas aqui está o que essas vozes não entendem. Elas não vivem a sua realidade. Elas não experimentam as feridas repetidas, a exaustão emocional, o custo psíquico de manter uma relação que constantemente drena você. É fácil para observadores externos manterem ideais abstratos sobre família quando eles não têm que navegar as complexidades reais da sua situação. Jung reconheceria que você está enfrentando um conflito entre valores coletivos e verdade individual. A sociedade tem suas normas, suas expectativas, mas você tem sua realidade vivida. E quando há contradição irreconciliável entre essas duas coisas, honrar sua verdade individual não é egoísmo, é integridade. Estabelecer limites não é abandono. É reconhecimento de que você também é uma pessoa com necessidades legítimas de respeito, reciprocidade e paz. É reconhecimento de que martírio emocional não serve a ninguém, nem mesmo a pessoa que você está tentando proteger com esse autossacrifício. A 13ª verdade envolve a questão da sua identidade. Não espere que ele valide quem você é fora do papel que desempenha para ele. Você pode ter muitas dimensões da sua identidade. Talvez tenha profissão, talentos, interesses, amizades, uma vida interior rica. Mas na percepção narcisista, essas dimensões podem ser ignoradas ou diminuídas. Você é primariamente definida pelo que faz para ele. Se você tenta compartilhar conquistas profissionais, pode haver desinteresse ou até competição. Se você fala de amizades importantes, pode haver tentativas sutis de desvalorizar essas relações. Se você expressa paixão por hobbies ou interesses, pode haver comentários que diminuem a importância dessas coisas. Por quê? Porque tudo que não serve diretamente à necessidade narcisista é visto como irrelevante ou até ameaçador. Se você tem vida própria vibrante, está menos disponível. Se você tem outras fontes de satisfação, está menos dependente. E dependência é o que mantém o sistema funcionando. Essa negação constante de partes importantes de quem você é tem efeito corrosivo. Você pode começar a questionar o valor dessas partes de si mesma. Talvez meus interesses realmente não sejam tão importantes.
Talvez eu devesse estar mais focada nele. Talvez eu seja egoísta por querer tempo para minhas próprias coisas. Mas essas dúvidas são resultado de gaslighting sutil e constante. Suas dimensões fora do papel parental ou funcional que você desempenha são absolutamente válidas e essenciais para a sua saúde. A 14ª realidade pode ser a mais libertadora de todas: aceitar o que é impossível. Quando você finalmente aceita, em nível profundo, que certas coisas simplesmente não vão acontecer nessa relação, algo paradoxal ocorre. Em vez de desespero, pode surgir uma forma de paz. A paz de não estar mais em guerra com a realidade. A paz de não mais bater numa porta que não vai abrir. A paz de redirecionar sua energia preciosa para onde ela pode realmente fazer diferença. Aceitar o impossível não é resignação amarga. É reconhecimento sábio dos limites da realidade, incluindo os limites das estruturas psicológicas. Algumas coisas em psicologia humana são profundamente arraigadas. Estruturas de caráter formadas cedo e reforçadas por décadas não mudam facilmente, se é que mudam. Isso não é falha sua. Não é porque você não tentou o suficiente, não amou o suficiente, não foi boa o suficiente. É simplesmente a natureza das estruturas narcisistas profundas. Quando você para de lutar contra o impossível, recupera algo crucial: sua capacidade de agir. Você não precisa mais ficar presa no loop infinito de dar e desapontar-se. Você pode estabelecer limites, não por vingança, mas por autorrespeito. Você pode aceitar que a relação talvez nunca seja o que desejou e, ainda assim, viver sua própria vida com dignidade. Há uma perda que a sociedade não quer reconhecer: a perda do filho que nunca existiu. Você não está de luto por uma pessoa falecida, mas por uma possibilidade que nunca se concretizou. Esse luto é real e legítimo. Ele precisa de espaço e tempo, mesmo que ninguém o veja. Nesse processo de deixar ir, reside um poder paradoxal. Ao parar de esperar pelo impossível, você recupera energia para a sua própria vida. Você para de se sacrificar num sistema que nunca pôde realmente nutri-la. Você começa a descobrir sua própria vitalidade fora dessa única relação. Isso não significa que você abandona o amor pelo seu filho. O amor pode existir mesmo sem a ilusão de uma relação recíproca e saudável. Mas esse amor terá uma qualidade diferente. Será mais realista, menos sobrecarregado por expectativas, menos dependente da reação dele. Jung falou da necessidade de não tornar a própria totalidade dependente de outros. Seu valor como pessoa, como mãe ou pai, como indivíduo com um rico mundo interior, não é determinado pelo fato de seu filho reconhecê-lo ou não. Internalizar essa verdade é difícil, mas ela é o núcleo da verdadeira liberdade interior. É importante entender que reconhecer essa realidade não significa abandonar a esperança de relações melhores em geral. Significa apenas abandonar a esperança de um tipo específico de relação com essa pessoa específica. E isso não é pessimismo, é sabedoria. Escreva clareza nos comentários se você escolhe a realidade hoje. Quando você ajusta suas expectativas à realidade, não apenas reduz sua própria dor, mas também cria condições mais honestas para a relação que é realmente possível. Talvez intimidade emocional profunda não possa existir, mas talvez um contato respeitoso e claramente delimitado seja possível, quando ambos os lados sabem o que podem e o que não podem esperar. A maior armadilha é o pensamento de que você falhou. Pais tendem a se sentir responsáveis por tudo que seus filhos se tornam ou deixam de se tornar. Mas a verdade é mais complexa. Você teve influência, sem dúvida, mas não era onipotente. A personalidade de uma pessoa emerge de incontáveis fatores, muitos deles fora do controle parental. Jung lembraria você de que cada pessoa atravessa seu próprio desenvolvimento psíquico. A partir de certo ponto, todo adulto é autorresponsável pelo seu trabalho interior. Você pode preparar o caminho para alguém, mas caminhar ele precisa fazer sozinho. Se ele escolhe não percorrer esse caminho, é escolha dele, não seu fracasso. O que você pode fazer com essa compreensão? Primeiro, pode parar de se torturar com a pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? Essa pergunta leva a um beco sem saída. Claro que você poderia ter feito coisas diferentemente,
mas não há garantia de que outro comportamento teria produzido outro resultado. Em vez disso, pode-se fazer uma nova pergunta: o que eu preciso agora para viver com dignidade e paz interior? Essa pergunta abre um espaço de possibilidades. Ela direciona sua energia para longe do que você não pode mudar, em direção ao que está em seu poder. Você pode cultivar relações que nutrem você. Você pode descobrir atividades que trazem alegria. Você pode recontar sua própria história de vida, não como história de fracasso, mas como história de uma mulher que amou, sofreu e encontra força para seguir em frente. A decisão de não mais esperar pelo impossível não é abandono da esperança. É redirecionamento da esperança para áreas onde ela pode realmente dar frutos. Você não espera mais que ele mude. Você espera que você mesma possa curar e crescer, independentemente das escolhas dele. Pode haver pessoas em sua vida que não entendem essa decisão. Elas dirão: mas é seu filho, você não pode desistir. Mas essas pessoas não entendem a diferença entre desistir e realismo. Você não está desistindo da pessoa. Está desistindo da ilusão que lhe causou mais dano do que a realidade jamais poderia. De certa forma, esse processo é uma forma de individuação, sobre a qual Jung falou. Você se liberta de expectativas coletivas sobre o que uma mãe ou pai deveria ser e encontra seu próprio caminho. Você integra também as verdades difíceis na sua autocompreensão e se torna mais inteira, não mais quebrada. A verdade mais profunda que Jung ensina é talvez esta: o sofrimento que não é negado, mas aceito e atravessado, transforma-se em sabedoria. Sua dor, sua decepção, suas esperanças despedaçadas, todas elas podem se tornar fontes de profunda percepção, se você estiver disposta a olhá-las sem fuga. Essa jornada não é fácil. Haverá dias em que o luto será avassalador. Haverá momentos em que o anseio pela relação que nunca foi estará dolorosamente presente. Mas com o tempo você descobrirá que esses momentos se tornam mais raros e menos intensos. A ferida não cura completamente, mas não define mais todo o seu ser. No fim dessa compreensão, não está uma solução perfeita, nenhum final feliz no sentido convencional. O que está no fim é algo mais sutil e talvez mais valioso: clareza interior. A clareza sobre quem você é, independente do reconhecimento de outros. A clareza sobre o que você pode controlar e o que não pode. A clareza sobre o fato de que sua vida e seu valor não dependem de uma única relação. Essa clareza não é uma compreensão fria e sem emoções. Ela carrega calor em si, o calor da autoaceitação e da autocompaixão. Você pode dar a si mesma o reconhecimento que não receberá dele. Você pode honrar seus próprios sacrifícios, respeitar seus próprios esforços, reconhecer sua própria jornada como valiosa. Quando você alcança esse ponto, onde não está mais presa na ilusão, algo surpreendente acontece. Você respira com mais liberdade. O peso que carregou por anos, o peso das expectativas não atendidas, fica mais leve. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua relação com essas circunstâncias mudou. E talvez, apenas talvez, essa nova liberdade em você também transforme a relação. Não através da mudança do outro, mas através da mudança da dinâmica. Quando você para de exigir o que ele não pode dar, quando estabelece limites sem amargura, quando está presente sem dependência, surge um novo espaço. Se esse espaço será usado, não está mais em suas mãos. Mas você fez o que podia fazer. A jornada não termina aqui. Ela continua, dia após dia, em pequenos passos de autocuidado e trabalho interior. Mas agora você percorre esse caminho com mais clareza, com mais autorrespeito, com mais consciência de sua própria dignidade como pessoa. Se essas palavras tocaram algo em você, se você se reconheceu nessas descrições, então convido você a se inscrever neste canal. Aqui não se trata de soluções rápidas ou respostas fáceis. Aqui se trata de compreensão profunda, reflexão honesta, da jornada em direção a si mesma. Você não está sozinha nesse caminho, e cada passo em direção à clareza é um passo em direção à liberdade interior. Escreva "Eu sou valioso" nos comentários pela sua liberdade interior.